Paz e alegria a todos os corações amigos. Estamos mais uma vez aqui em nossa casa, o Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E para isso faremos a nossa prece. Amigo Jesus, irmão querido, aqui estamos, Senhor, a lhe pedir nesse momento o teu amparo, para que possamos, nesta manhã, estudarmos o teu Evangelho de forma clara, ajudando a cada irmão que assista a gente nesse estudo, esclarecendo as suas dúvidas. Pedimos para isso, Senhor, o amparo desses amigos maiores, que estão sempre dispostos a nos ajudar nessa caminhada. Ampara, Senhor, também a todas essas pessoas que estão nesse momento necessitando do seu amor, da sua luz, e que eles possam receber nesse instante todas essas luzes que nesse momento emanam de ti. Graças a Deus. Então, vamos dar início, ao nosso estudo, que hoje será do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E hoje vamos estar estudando os itens 5 e 6, o óbolo da viúva. Então vamos dar início lendo esse item 5, para entendermos do que se trata esse item, o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio, que é um vaso onde eram colocadas as oferendas, as doações, os donativos, então estava sentado bem de frente a esse gasofilácio. Ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, ele viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Botava ali, vários donativos, várias moedas que caíam, naquele recipiente, fazendo muitos barulhos. E ao acabar de colocar as suas donativos, eles ainda tocavam um sino, avisando que tinham acabado de fazer a sua doação. Então ele viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 moedas pequenas, mais ou menos no valor de 10 centavos cada uma. Chamando então os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abundam, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. São Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e São Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. O que será que Jesus quis dizer com isso? Que aquela viúva deu muito mais do que os que antes puseram suas dádivas naquele recipiente. Por quê? Se ela só tinha dado 2 moedas de 10 centavos, como que ela tinha dado muito mais que aqueles outros homens ricos que trouxeram vários sacos de moedas, fizeram seus donativos? O que Jesus estava querendo nos ensinar com essa fala? Os homens, nós,
nos baseamos muito nas aparências. Nós observamos muito com os nossos 5 sentidos, né? De ouvir, de escutar, né? de ver, né? De ouvir, de falar. E aí a gente só vê as questões superficiais, interpretando segundo a nossa inteligência. Nós interpretamos os fatos segundo a nossa inteligência, segundo o que vemos e o que ouvimos. E aí nós damos os seus valores, os valores materiais. Nós damos esses valores materiais. Assim, aos olhos da percepção humana, a viúva deu a menor quantidade. Ela deu a menor quantia. Na visão humana, a viúva deu a menor quantia. Porém, Jesus, pela sua elevação espiritual, e como disse lá, ele estava a observar as pessoas que ali chegavam para fazer as suas doações. Ele percebeu, então, nisso, não somente a questão da doação, ele via muito mais, ele via o interior das pessoas, os motivos íntimos que levavam aquelas pessoas a fazerem as suas doações e levar aquela doação com tanta significação para eles. E aí ele observava que alguns levavam aquelas doações por ser muito vaidoso, por causa da vaidade. Ele queria aparecer para o resto da população o seu poder do dinheiro, né? A sua magnitude. Então ele dava, tá? Mas ao mesmo tempo ele mostrava o que dava. Ao contrário de que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala para não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, é para que a gente façamos a caridade sem ostentação. Mas não era isso que acontecia com algumas pessoas que ali chegavam. Eles davam e mostravam que estavam dando. E alguns, ele percebia que estavam dando aquele dinheiro para agradar a Deus. Mas agradar a Deus no sentido de obter favorecimentos, tanto nessa vida como do outro após a morte. Então eles doavam, né, para agradar a Deus, como se Deus fosse um ser que desejasse ter aquele poder do dinheiro. Eles não entendiam nada. Eles davam pensando em fazer com que Deus depois desse para eles algo em seu benefício. Alguns outros, eles faziam para agradar os sacerdotes. Eles doavam aquele dinheirão, aquela dinheirama toda, para agradar os sacerdotes. Para quê? Para também receber favorecimento. E tudo isso Jesus percebia claramente a cada um que ali chegava para fazer a sua doação. Ele via qual era a sua intenção verdadeira, que estava escondido lá no seu íntimo. Era doar, mas para receber algo em troca. E ele viu que aquela viúva, ao chegar lá para fazer a sua doação, ela foi muito discreta. Ninguém quase nem percebeu que ela ali chegou. Ela foi doar aquilo que Deus deu para todos nós, de forma que a gente, quanto mais a gente doe, mais a gente tem. Né? Que será isso? Claro que é o amor. Porque na hora que ela foi doar aquele donativozinho, né? 2 moedinhas só,
mas no fundo com muito amor e muito carinho, porque ela pensava em ajudar aquele que estava ainda em pior situação do que ela, que aquelas 2 moedinhas pudessem ajudar aquele irmão que estivesse caído na sarjeta. Então ela dava de coração, ela não tinha outra intenção, ela não estava querendo comprar ninguém, não estava querendo aparecer para ninguém. Por isso que Jesus disse que aquilo que ela deu muito mais do que os demais. Considerou, pois, no seu julgamento, o valor moral e não o valor material. Então Jesus, ele não viu a questão material, e sim a questão moral. O que importava eram os valores morais que expressam sinceridade na fé, né? Isso é importante. Vontade de contribuir, de ajudar, né? Despreendimento, porque apesar dela também ser uma necessitada, ela dividiu um pouco que tinha para com o outro. Isso é despreendimento, é você dar daquilo que ainda lhe falta e não o que lhe sobra. Esquecimento de suas necessidades. Ela pensou mais no próximo do que em si mesma. Por mais que ela tivesse necessidade, ela estava preocupada com o seu próximo. Renúncia. Então, tudo isso Jesus levava em conta com relação a essas doações que eram feitas. O óbolo da viúva, então, ela vem nos dizer com relação a verdadeiramente é um símbolo da caridade. Então, o óbolo da viúva verdadeiramente é o símbolo da caridade mais pura, porque foi dado com o coração. Então, é a caridade verdadeira. Nós já compreendemos que a evolução não acontece de uma hora para outra. Ninguém vai realizar as coisas num piscar de olhos, como a gente já viu em vários estudos. Nós temos a lei do progresso, mas essa lei do progresso depende de nós, depende da nossa vontade, do nosso querer. E nós temos que aprender a caminhar, assim como a criança. A criança, quando começa a andar, ela não tem os passos firmes de um adulto, né? Ela dá cambaleia para lá, para cá, mas tem sempre alguém para ajudá-la, né? A se erguer, a confiar e acreditar. Assim como nós também temos os nossos amigos espirituais que estão sempre do nosso lado, nos dando força e coragem para prosseguir nessa nossa caminhada. E aí a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa saber que a gente vai conseguir realizar as tarefas que Jesus nos trouxe com aquele amor que Ele nos ensinou. Para nós, todo ato de caridade é louvável. Qualquer caridade é louvável, né? Com o tempo aprenderemos a fazer a caridade com amor. Então, se hoje eu ainda não consigo fazer a caridade totalmente com aqueles sentimentos que Jesus observou na viúva, nós não podemos parar, desistir. Ah, mas eu não vou conseguir ser igual àquela viúva. Eu ainda dou, mas eu fico ainda com ciúme daquela minha roupa. Ah, eu estou dando, mas será que a pessoa vai cuidar como eu cuidei? Será? Então, por mais que eu ainda não consiga fazer com despreendimento, mas que eu faça. Por quê? A criança, ela só aprende a andar porque ela não desistiu na primeira queda. Ela prosseguiu, ela se levantou e continuou na sua caminhada. Por isso ela aprende a andar. Mas a gente sabe também que nos dias atuais, mesmo que faltem sentimentos de fraternidade no coração de quem doa, tá? A oferta que cai das mãos dos ricos, né, ela é abençoada. Então
A doação do rico não vale nada? Claro que vale. Vale muito. Porque ele já está conseguindo doar. Porque provavelmente em outras existências nem isso nós fazíamos. Nós éramos, se diz, espinha de fome, mão fechada. Mas se hoje eu já consigo doar aquilo que me sobra, né? Aquilo que me sobra eu já consigo doar, já é um passo. É um avanço com relação ao que eu fazia anteriormente. Ela é abençoada sim, por enxugar muitas lágrimas, porque graças a essas doações, muitas lágrimas são secadas. Muitas mães aflitas, que não têm o que dar para o seu filho, ficam muito agradecidas ao receber a ajuda de um abnegado, mesmo que ele esteja dando aquilo que lhe sobra. Mas para ela é o que faltava a ela dar para o seu filho. Então está enxugando a lágrima daquela mulher, daquela família. Por dar um pão a muitos famintos. Então a gente vê que durante essa nossa pandemia, quantas doações não foram feitas, quantas pessoas, não foram consoladas nas suas dores, não receberam um abrigo, não receberam um agasalho, um pão, vestir aqueles que estão nus, aquelas pessoas que estão em situações de rua, que estão necessitando de uma palavra amiga, mas que precisam também, e muito, das coisas materiais. Dando o que sobra em sua mesa, já é um começo. Então, o que o rico faz, o que muitos de nós fazemos, mesmo não sendo ricos, nós fazemos, e muitas das vezes fazemos, não como o óbolo da viúva, não dividindo o pouco que nós temos, nós ainda damos o que sobra, mas não vamos desistir por causa disso, não podemos desistir. Se hoje eu ainda dou o que me sobra, graças a Deus eu já estou dando, porque amanhã eu posso começar a dar, a dividir o que eu tenho. Então, dando continuidade no Evangelho, vamos ver o item 6 do que ele nos fala. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boas aplicações. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em algum, ser sincero. Então, muitas pessoas lamentam não poderem fazer tudo o que desejariam fazer, por falta de recursos, E que se elas tivessem esses recursos, ela poderia ajudar melhor, E ela dar uma boa aplicação nesse dinheiro. Então as pessoas colocam, se eu ganhasse na loteria, meu Deus, eu poderia ajudar tanta gente, eu poderia fazer isso, aquilo outro, E aí sonha em ter muito para começar a fazer. Aí ela continua no Evangelho. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos. Em todos. Em todos. Será que realmente essa busca do recurso financeiro, ter muito dinheiro, é realmente para dar boa aplicação nele? Então é um questionamento. Será? Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos. Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar a fazê-lo a si próprio. Será que não tem gente também assim? Se eu tivesse dinheiro, eu ia ajudar muita gente. Mas, primeiro, eu. Por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto.
Então ele pergunta: não haverá quem deseje fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por si mesmo? Não, tudo bem, eu ganhando na loteria, eu vou ajudar muita gente. Ah, mas também vou comprar a minha casa, né? Vou comprar aquele carro dos meus sonhos. Ah, eu vou comprar uma casa na praia. E aí a gente fica tão empolgado, né, com aquele dinheiro. A minha intenção era aplicá-lo, né, para ajudar ao próximo. Mas eu começo primeiro me ajudando a comprar as coisas supérfluas para mim. E aí o que sobrar eu ajudo aos demais. Será que também tem esses casos? Então o Evangelho nos questiona também em relação a isso. Esta segunda intenção, que esses tais porventuras dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes deparariam no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, investigassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Então, se eu tenho uma boa intenção, né, eu peço a Deus para ganhar na loteria, que eu quero ajudar aquelas pessoas, mas lá no fundo, não é essa a verdade. Se eu começar a buscar, a investigar, eu vou ver que lá no meu íntimo, esse desejo é de me melhorar. Financeiramente, socialmente, eu estar num patamar melhor, né? Com uma casa melhor, e os nossos irmãos em aflição ficam em segundo e terceiro plano. Então, ele questiona isso. Ele nos coloca que muitos dissimulam, né, aos seus próprios olhos. Eles não conseguem nem perceber a sua verdadeira intenção. E só quando eles começam a investigar qual é o seu sentimento verdadeiro com relação ao desejo de ter uma herança, ganhar na loteria, achar uma mina de ouro, que a sua intenção não é realmente aquela da caridade verdadeira. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Então, se eu tenho verdadeiramente o desejo de realizar um trabalho social, um trabalho de ajuda a meu irmão, eu não preciso pedir a Deus para ganhar na loteria. O que eu preciso é trabalhar, é fazer o bem, mesmo em pequenas escalas. Mesmo que eu não vá construir um orfanato, mas eu posso colaborar na construção do mesmo, né? Eu posso colaborar na manutenção do mesmo. Eu não preciso estar à frente do orfanato para mostrar que eu estou fazendo a caridade. A verdadeira caridade não precisa ficar à mostra para o mundo que eu fiz, que eu aconteci, né? Não, porque dê a sua mão direita sem que a esquerda saiba. Essa é a verdadeira caridade. A gente doar, a gente fazer, a gente agir. Então, ele fala, o Evangelho nos diz que pelo emprego de suas forças, pelo seu trabalho, pela sua vontade de realizar aquela tarefa, eu trabalho, eu faço, mesmo que eu não tenha o dinheiro, eu tenho tempo para ir lá ajudar em algo, até para conversar com o idoso,
acalentar o choro de uma criança. Isso é caridade, isso é doação. E quando ele nos fala, né, dessa questão da gente aprender a usar a nossa força, o nosso potencial para fazer a caridade, eu lembrei que teve um estudo semana passada, do item 4 desse mesmo capítulo, e que fala da história de uma senhora que sai pelas redondezas praticando a caridade, né? Levando comida, levando roupa, remédios, e ela está sempre acompanhada por sua filha. E aí lhe é perguntado: por que se faz acompanhar da filha? Por que você se faz acompanhar da sua filha? E ela responde: para que aprenda como se deve praticar a beneficência. Olha que lindo. Então ela levava a filha para que a filha aprendesse a praticar a beneficência. A mocinha, né, já era uma mocinha, também queria fazer a caridade. Então ela pedia para a mãe, né? Poxa, mãe, deixa eu também dar a roupa, deixa eu dar isso, deixa eu dar aquilo. A mãe, então, dizia assim para ela: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Que podes dar se nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que deis ao outro, qual será o teu mérito? Olha que ensinamento. A mãe dizendo para ela: o que você tem seu para dar? Se eu te der essa roupa para você passar para aquela criança, essa roupa não tem nada a ver com você. Não foi você que a produziu, não foi você que buscou para levar para aquela pessoa. Então, qual será o mérito? E aí ela continua: nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Porque fui eu que fiz a campanha, fui eu que fui buscar a roupa, fui eu que lavei, que passei, e etc e tal. Então, qual vai ser o merecimento seu em dar uma coisa já pronta, que o outro providenciou, que o outro fez? Não é justo. Quando visitamos, aí a mãe continua, os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Não me ajuda? Quando a gente vai na casa de A, B ou C, você me ajuda a trocar a fralda daquela criança, a passar um remédio na perna daquele senhor. Você não me ajuda a cuidar dos doentes? Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Então ela está mostrando para a filha: não são esses bens materiais que são a caridade. Você já está praticando a caridade, minha filha, a partir do momento em que você doa o seu tempo para estar aqui fazendo esse trabalho, o seu carinho para com cada irmão, né? Dando um afago, conversando com aquele idoso, dando um medicamento, trocando a fralda. Você está dispensando os cuidados, é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Então ela pergunta para a filha: isso já não é o bastante? Quanta coisa você faz nessas visitas? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas crianças. Então, se você quer fazer algo, né, quer dar algo, vamos aprender um ofício, vamos aprender a fazer algo. Eu posso até te dar o material, mas você vai confeccionar, você vai produzir e vai trazer. Porque na hora que você estiver produzindo esse bem, né, essa roupinha, esse artesanato, você vai estar impregnando esse objeto de amor, de carinho,
porque você vai estar pensando naquela pessoa que vai receber esse objeto, essas coisas que você vai estar produzindo. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. Olha que lindo. Alguma coisa que vem de ti, que vem de dentro de você. Essa é a verdadeira caridade. É você doar, aquele tempo para confeccionar aquele material, levar para aquela pessoa e dar com carinho. Aí ela vai estar produzindo, do que ela simplesmente pegar uma coisa pronta e entregar. Então, na hora que a gente vai fazer um trabalho de sopa, nada melhor do que a gente botar a mão na massa, descascar os legumes, ou mexer a sopa lá no fogão, porque na hora que você estiver dando aquele prato de alimento, aquele prato de alimento vai estar impregnado das suas energias, do seu amor, do seu carinho para com aquelas pessoas. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. Então eu acho muito bonita essa passagem do item 4 desse capítulo, porque ele mostra para todos nós que não é o valor do dinheiro que importa, que o óbolo da viúva, ela existe o tempo inteiro. Todos nós temos esse momento. E eu lembro que há uns anos atrás, a gente aqui mesmo da casa, a nossa casa, fazíamos a campanha do quilo para um abrigo em Campo Grande, o abrigo Nazareno. E aí a gente saía em grupos de jovens, crianças, adultos, pela redondeza, pedindo donativo para a campanha do quilo, para aquele abrigo. E a gente, assim, às vezes ficava surpreendidos com pessoas que chegavam, assim, muito carentes. A gente percebia a carência daquela pessoa, mas elas felizes. Espera aí, espera, estou chegando, E aí, quando chegava, ela trazia 2 dentes de alho. Não são 2 cabeças, não, gente. 2 dentinhos de alho. Ou não é o óbolo da viúva? Ela saía, ela ouvia a nossa voz chamando para a campanha do quilo, e ela vinha lá de dentro da sua casinha simples e modesta, com 2 dentinhos de alho para nos entregar. Existe amor maior do que esse? Ela não trouxe a cabeça inteira, ela dividiu o pouco que tinha, o pouco que ela tinha, para com aqueles irmãos necessitados. Os 2 dentes de alho vai fazer diferença? Claro que vai. Vai dar um sabor diferente, porque ele não é simplesmente um alho. Ele é um alho envolvido de amor daquela senhora, que vai dar um sabor do Cristo naquela comida. Então é isso que a gente precisa começar a perceber, da nossa necessidade de aprender a dividirmos com o nosso irmão o que nós temos. Então, como a gente acabou de ler, emprego das suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Então, continuando. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada a Deus. Esse seria o sacrifício que mais agrada a Deus. O da doação interna nossa. A nossa doação, o nosso esforço. Infelizmente, a maioria, continua o Evangelho, vive a sonhar com os meios mais facilmente de se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensacha aleatória. Ensacha, eu fui ver no dicionário, Essa palavra não é uma palavra comum. E aí, nós descobrimos que ensacha, hoje em dia já quase não vemos mais. Mas quem costurava para fora, quem fazia roupa, as costureiras, elas deixavam
para dentro da roupa uns 2 dedos de tecido. Então, ensacha é sobras que ficam para dentro da roupa para alargar caso seja preciso. Então, hoje em dia, as roupas já não tem mais ensacha, né? Ela é certinha. Se a gente engordar, já era. Mas antigamente não. Antigamente tinha a costureira, a gente ia, levava o tecido da costureira, ela media e na hora de cortar, ela cortava com 2 dedos a mais. Que caso a gente engordasse, ela poderia abrir a costura e a gente continuar com aquele vestido, aquela roupa, né? Então, quais as descobertas dos tesouros, né, que eles desejam, de favorável ensacha aleatória, de receber as coisas, né, fácil, do recebimento inesperado de heranças. Então, muitos de nós ainda vivemos a sonhar com essas coisas materiais, de receber fácil. Quer dizer, dos que esperam encontrar nos espíritos. Então, que dizer? Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na concessão de tais objetivos? Então, olha só, além dessas pessoas que desejam facilidade para conseguir herança, dinheiro, ainda tem as pessoas que buscam os espíritos para os auxiliar nessa busca. Ah, eu queria tanto que você me ajudasse a pensar nos números para ganhar na loteria, para ganhar na Mega Sena. E, gente, que irmãos são esses que vão ajudar? Porque, como diz o Evangelho, certamente essas pessoas não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vêm a serem punidos pelas decepções. Porque esses irmãos que buscam esses espíritos para coisas materiais, eles só vão se decepcionar. Porque eles não vão lhe dar o que você deseja, vão te enganar. E ser enganado, você vai se decepcionar. Porque os espíritos abnegados que vêm a nos auxiliar no nosso progresso moral e não material, eles vêm nos ajudar a nossa caminhada espiritual. É por isso que existe o Espiritismo. O Espiritismo é consolador, sim. É consolador a partir do momento que ele nos traz o Evangelho, que nos ajuda a nossa caminhada, a entender o porquê da nossa existência, o que fazemos aqui na Terra, para onde vamos quando passamos para o plano espiritual, quando desencarnamos. Então, ela é consoladora. E esses irmãos de luz, eles não vão vir aqui para dar comunicação fútil, comunicações de ganhar na loteria, de achar uma mina de ouro. Quem vai participar disso são os espíritos menos esclarecidos, os brincalhões, ou que adoram ver a gente pagar mico, né, como dizem os jovens. Então, eles vão vir e vão dar as respostas mais absurdas. E aí, depois a pessoa ainda fica culpando os espíritos, né? Só que esses espíritos nada mais são que homens desencarnados. Alguns que estão com uma evolução espiritual, aonde adquiriram os conhecimentos que Jesus nos trouxe, e outros que ainda gostam de viver terra a terra, que ainda gostam das coisas materiais. Então, esses é que ficam dando esse tipo de resposta para nós. Então, que a gente tome muito cuidado ao elevarmos o nosso pensamento a Deus, buscarmos sempre a verdade do Evangelho e não as coisas materiais.
Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se vê de fazer todo o bem que deseja, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Então, aquelas pessoas, que têm a boa intenção, mas mesmo que não consiga realizar todo o seu sonho, ela possa perceber que o pouco que ela está fazendo é muito, porque ela está fazendo o seu maior. Ela está dando o melhor de si para a sua realização, para realizar aquele trabalho. Então ela não deve ficar triste por não estar conseguindo ainda realizar tudo o que ela desejaria, porque as coisas são feitas aos poucos, um pouco a cada dia. Então ela tem que se consolar da impossibilidade que se vem de fazer, mas não podem desistir. Se eu não posso dar muito, então não vou dar nada. Não é por aí, muito pelo contrário. Eu tenho que dar aquilo que eu posso dar, dividir aquilo que eu tenho. E não ficar parado, não, só quando eu ganhar na loteria que eu vou começar a fazer alguma coisa. Não é também. Esse não é o caminho. Não é esse o óbolo que Jesus falou. Não é. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Então, eu preciso fazer o que eu posso, como aquela senhora que para ajudar na campanha do quilo, trazia 2 dentinhos de alho. Ela não podia fazer tudo, mas ela fez a sua parte, pequenina aos olhos do homem, mas grande aos olhos de Deus. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas? E dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Então no Evangelho também nos pergunta: será que só com dinheiro que a gente pode secar lágrimas? Será que só com dinheiro eu posso fazer o bem? Se eu não tenho dinheiro, eu vou ficar inativo? São questionamentos que nós temos que fazer, temos que pensar. Será que foi isso que Jesus quis nos ensinar? Com o óculos da viúva? Não foi mesmo. Jesus quis ensinar algo maior, muito maior do que isso. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seu irmão, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Então, aquele que quer realmente ser útil, vão aparecer uma porção de oportunidades para você realizar. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será do outro. Porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer. Então, olha lá no Evangelho. Todos nós podemos fazer um serviço. Prodigalizar, dar um consolo a alguém. Não podemos? Consolar? Visitar um abrigo de idosos e bater meia hora de papo com ele? A gente não precisa de dinheiro para isso. Ele está num abrigo, ele já tem lá os seus donativos, a sua comida, mas muitas das vezes necessita de um coração amigo, que o escute, que lhe dê atenção.
Continuando. Minorar o sofrimento físico ou moral. Não podemos também ajudar a minorar, a melhorar o sofrimento moral de uma pessoa, dizendo para ela: eu estou aqui, meu amigo, eu estou com você, vou te dar força, coragem, conte comigo, né? Eu não tenho os bens materiais, mas eu vou te dar o meu amor, as minhas orações. Toda vez que você precisar desabafar, liberar o seu coração das suas aflições, eu estaria aqui. Então a gente pode consolar, que é a caridade. Continuo. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Então é isso. Dar uma parte nossa, uma parte do nosso tempo, uma parte do nosso repouso. Ah, mas domingo, sábado, final de semana é o dia de eu descansar. Sábado não é dia de fazer visita, abrigo. Ah, pelo amor de Deus, já trabalhei a semana toda. Aí está nas nossas mãos. Se eu posso dar os momentos de meu repouso para a felicidade de um irmão. Essa é a nossa doação. É dar aquilo que nos falta. Nos falta tempo, mas eu vou fazer um esforço para ir sim, porque é tão bom ver aquela carinha daquela idosa feliz, dizendo: ai, que bom que vocês chegaram, estavam esperando por vocês. Como é bom receber essas palavras de carinho, e que muitas das vezes a gente acha que vai lá para dar, e a gente está indo lá receber. A gente recebe um afeto da onde a gente não esperava vir, porque a gente está se doando. E toda vez que a gente se doa, esse amor se multiplica. E aí a gente consegue dar e receber. Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Aí no livro dos Espíritos, na questão 646, quase no final da resposta, eu não vou ler, vocês vão procurar lá, tá? Só vou ler esse finalzinho, só porque vai fechar o nosso trabalho de hoje. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o que lhe sobra. Disse Jesus o propósito do óbolo da viúva. Então, em melhor conta tem Deus o pobre que divide. Então, por que a gente quis falar dessa questão do dividir? Porque algumas vezes as pessoas acham que para fazer a verdadeira caridade, nós temos que dar tudo e ficar sem nada. Mas não foi isso que Jesus disse. A gente dividir o pouco que tem. A gente dá um pouco daquilo que vai nos faltar, que vai nos fazer falta. Mas eu estou pensando no meu irmão. Então, quando eu divido o pão que eu tenho para matar a minha fome, eu mato a minha fome pela metade e também mato a fome pela metade do meu irmão. Então, os dois ficam satisfeitos. Então, a gente aprender a dividir, né? A gente não vai simplesmente passar necessidade para cobrir o outro. Até porque, para que a gente possa ajudar o outro, nós também temos que estar bem. Temos que estar um pouco fortalecidos. Por isso, quando a gente viaja de avião, todo mundo já conhece, né? Porque vários palestrantes citam esse exemplo, de que quando aconteça algo, né, se acontecer algo durante o voo, máscaras de oxigênio vão cair do teto. E primeiro coloque a sua máscara. Coloque a sua máscara para poder depois ajudar a quem necessita. Então, isso não é egoísmo.
é você saber que se você não estiver bem, você também não pode ajudar. Então, se você dá o seu pão inteiro, você vai ficar com fome. E como que você vai ter força para amanhã trabalhar e fazer algo? Dividindo é mais. Dividir é mais amor, é mais fraternidade, é mais carinho. É o olhar de Deus percebendo que nós estamos numa evolução contínua de amor ao próximo. Quem ainda não tem condições de doar com amor, que continue a fazê-lo por qualquer outro motivo. Então, se a gente ainda não faz por amor, que façamos por qualquer outro motivo. Que a maturidade no amanhã surgirá para lhe ensinar a verdadeira fraternidade. Então, todos nós somos aprendizes do Evangelho de Jesus. Todos nós estamos nessa caminhada. E que a passagem de hoje do Evangelho, do óbolo da viúva, possa ficar dentro de nós para que possamos pensar o que temos feito do nosso tempo, o que temos feito do nosso trabalho, o que temos feito do nosso conhecimento, como temos dividido tudo o que Deus nos deu até hoje, como temos agido no nosso dia a dia. Que Jesus possa estar com todos nós. Vamos então fechar os nossos olhos e realizarmos a nossa prece de agradecimento a Deus nosso Pai de infinita bondade. Obrigada, Senhor, por esse amparo para a realização desse trabalho e que essas emanações de fluidos de amor, de carinho, de luz possa ser derramado sobre o nosso planeta Terra, que nesse momento de pandemia encontramos todos nós com muitas aflições em nossos corações, mas que possamos continuar na nossa caminhada, recebendo o amparo que de Ti nunca falta, e que nós possamos estar sempre nessa sintonia, com esse amor, com essa divisão do nosso amor para com o nosso próximo. Muito obrigado, agradecemos por tudo, graças a Deus.